sou o professor Casarini, né? Vou falar um pouquinho da minha experiência com a utilização da ferramenta do ambiente e disciplina, né, que poderia estar servindo aí de apoio para os docentes, né, que desejem aí utilizar essa ferramenta nas suas aulas. Tá, beleza. Então isso daqui. Então, posso começar? Já está? Embaixo está essa aqui, né? Tá. Bem, então, esse daqui é o ambiente, né, e disciplina, que é colocado aí como ferramenta, como tecnologia para auxiliar, né, o processo de ensino-aprendizagem. Então, qual é a preocupação que a gente teria assim, em desenvolver um bom trabalho, né? É saber como, quando utilizar essas ferramentas, né, dentro da disciplina. Tá? Um erro bastante comum que a gente comete, principalmente num momento de emergência, assim, que está todo mundo querendo resolver o problema da melhor forma, é você trabalhar a disciplina com base na imposição da tecnologia. A tecnologia forçar, né, uma disciplina e não o contrário, né? Quer dizer, o processo natural seria o processo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, né, fazer uso de tecnologia. Então ela passa a ser um coadjuvante, né, assim, importante ali, né, para auxiliar o professor a melhor desenvolver, né, as atividades da disciplina, ok? Então, dentro desse, como que a gente conduz, né, como seria interessante a gente conduzir esse processo? A gente fala muito, né, de tecnologia de ensino à distância, né? Então, o que seria o ensino à distância? Qual que é a diferença do ensino à distância para o ensino presencial, né? Os dois praticamente têm o mesmo objetivo, né? São formas diferentes de você fazer a mesma coisa. E pela definição de ensino à distância, que a legislação brasileira faz, né? Que é o ensino tradicional, o ensino de uma forma geral, apoiado por tecnologia. Então, ao acrescentar tecnologia, eu já, né, coloco ele, né, na possibilidade de ser à distância, ok? Esse apoio da tecnologia, ele nos restringe, né, ao local e ao tempo em que se transmite as coisas, tá? Então essa junção é que tem que ser bem feita, né? Como você juntar a tecnologia com o propósito da disciplina. E aí a gente segue algumas dicas, né? Que é, por exemplo, nós temos aqui a taxonomia de Bloom, né, que é a forma de você construir o conhecimento, tá? Então ele começa aqui, né, como relembrar aquilo que eu aprendi alguma coisa, o meu objetivo é relembrar, recordar aquilo, né, eu vou entender, compreender aquilo, eu vou saber aplicar, né, aquilo que eu aprendi, eu vou poder analisar, né, eu vou poder avaliar, eu vou poder criar a criatividade. Esse é o top da educação. Todo mundo mira naquilo lá. Eu tenho que fazer um profissional que seja criativo, né, que saiba fazer avaliação, tá certo? Que saiba analisar as coisas. Então, esse conjunto, ele não necessariamente ele precisa ser coberto todo ele por uma única disciplina. Ele pode ser aí um conjunto de disciplinas que vai percorrendo isso até dar essa capacitação dos alunos. Nesse processo aqui, quer dizer, aqui do terceiro nível para baixo, mais ou menos, né, a atividade do professor, né, ele se caracteriza maior como uma capacidade ativa do professor. A importância do professor nessa fase aqui é bastante grande, porque ele que vai estar passando o conteúdo, está verificando se o aluno compreendeu ou não, certo? Ajudar ele a aplicar no exercício. E daqui para cima, essa parte aqui para cima, o ativo tem que ser o aluno,
tá certo? Ele não consegue receber essas habilidades aqui. Ele tem que desenvolver essas habilidades. Então, isso a gente, uma aula, de uma forma geral, né? Eu tenho esses dois componentes, o componente de ensino, que está nessa primeira base, e o componente de aprendizagem, que está na base superior. O Moodle ele permite que eu instrumentalize minha disciplina com a tecnologia adequada para cada um desses processos aqui. Ok? E eu vou fazer esse ambiente casado com o objetivo da minha disciplina. Então, se a minha disciplina é desenvolver a aplicação, certo? Eu já vou supor que isso daqui já aconteceu, né, de uma forma geral, e eu começo a trabalhar utilizando ferramentas, né, indicadas para fazer aplicações, tá certo? Para usar isso no mundo real, né? Ferramentas de análise, eu vou ter ferramentas específicas de análise, tá certo? Então, tudo isso daqui, você vai orientar, essa questão aqui vai orientar como fazer, tá? Uma pergunta que sempre se faz, né? Por exemplo, que tipo de disciplina que estaria quer dizer, usando bastante essa parte aqui? Por exemplo, você vai ensinar o aluno, a minha disciplina tem o objetivo de ensinar um algoritmo, por exemplo, certo? Quer dizer, o fim dela é que você desenvolva esse algoritmo e consegue, assim, né, utilizar com bastante eficiência ali, né, o passo a passo que o algoritmo está fazendo, tá certo? Agora, já tem outra disciplina que você pode estar, que o objetivo dela é aplicar esse algoritmo. Então não interessa muito se o cara sabe desenvolver ou não, né? Por exemplo, um comandante de Boeing aí, por exemplo, ele tem maior intimidade com os instrumentos, ele manipula, ele sabe indicar tudo sobre o algoritmo que está, né, que foi utilizado para, né, desenvolver os comandos de voo lá, tudo. Mas não necessariamente ele precisa saber programar, ele precisa saber o porquê, né, ele sabe o efeito, ele sabe usar com eficiência. Então, se a disciplina, se o curso for voltado a esse, né, aspecto, tá, ele pega um software e usa, não precisa aprender o algoritmo. Então, depende, né, do objetivo de cada disciplina, qual ferramenta vai ser utilizada. Tem aquelas disciplinas que vão a fundo, né, onde é bastante pertinente aí, né, você está trabalhando essa parte inferior aqui, né, porque eu estou desenvolvendo uma habilidade manual ou uma habilidade específica, né. Se a disciplina for transversal, que envolve bastante áreas do conhecimento, né? Então já eu estou trabalhando mais aqui, né, nessa parte mais superior da pirâmide, ok? Então, antes de procurar a disciplina, tem que definir bem o objetivo, onde, né, o professor vai ter que estar trabalhando aí, ok? Geralmente aqui são atividades de ensino, e dessa parte mais superior seriam atividades de aprendizagem, quer dizer, é o contraponto dos alunos. O mercado está exigindo aí, né, um foco um pouco maior nessa aprendizagem, né, pela complexidade das coisas, quer dizer, o contrato funcionário ele já tem que saber trabalhar, tá certo? Mas não é uma disciplina. Então, dependendo da tua disciplina, né, da disciplina, o professor é que sabe se a disciplina dele, né, em que estágio está aí desse objetivo, ok? Bom, o ambiente do disciplinas é esse daqui. Essa é uma disciplina, né, que eu peguei aí, que eu utilizo, é uma disciplina que eu posso organizar minha disciplina em abas, certo? Ele tem outras opções também, eu posso organizar numa tirona lá, comum, né, um arquivo corrido, qualquer coisa, tem várias formas, posso fazer em tópicos, então eu gosto de utilizar abas. Então eu organizo isso, tá? Então a disciplina está aqui, clicando nessa aba, eu tenho
indicações que o aluno tem que fazer, né, na sequência, que vai dando a sequência. Cada atividade que eu coloco, eu posso programar, né, o período que ela vai ficar ativa, que ela vai ficar à disposição dos alunos. Então, por exemplo, essa daqui está do tal dia até 4 de março e tal. Quer dizer, essa, né, é o período que esse link aqui vai ficar aberto. A partir de 4 de março ele fecha, ok? E assim eu programo no tempo, né, tudo aquilo que pode ser programado no tempo, tá certo? Então o aluno vai cumprindo essas tarefas aí. Essas tarefas vai ser o quê? De acordo com o conteúdo que eu tenho, né, de acordo com o objetivo, aí é o professor que vai ter que saber, né, como fazer isso daí. Ok? Tem outra aba, certo? Eu posso dividir isso daí em aula por aula, né? Quem gosta de colocar já na data correta da aula, né? Pode ter uma sessão por aula, ok? Aí eu vou colocando. Bom, o que eu posso colocar de link? Eu devo colocar aquilo que é mais adequado àquilo que eu quero fazer, tá? Então, por exemplo, vamos pegar uma aula tradicional. O professor nunca usou o E-Disciplinas, ele tem lá a aula dele, ele costuma dar em sala de aula. Ele não quer dar a sala de aula, ele não pode agora, né? Não está na sala de aula. O que ele poderia fazer no Moodle? Ele pode gravar um vídeo lá no celular dele, ou qualquer, né? E colocar o arquivo resultante aqui no E-Disciplina. Ele pode gravar esse vídeo, colocar no YouTube, por exemplo. Isso seria melhor até, né? Ele coloca lá no YouTube e acessa esse vídeo que está lá no YouTube com o link aqui. Então o aluno, clicando o link aqui, ele vai abrir uma janela, certo? Com o vídeo que foi colocado, né? Ele pode pegar material, né, da internet, né? Pode pegar material aí que, por exemplo, o TED, por exemplo, ele quer passar na sua aula, dependendo do que a disciplina dele vai propor, né? Ele poderia estar trazendo uma palestra de alguma pessoa aqui, né? Então tem um livro, não sei se eu tenho aqui um exemplo de um vídeo, né? Aqui, ó. Então aqui eu reuni 6 TEDs, né, para trabalhar com a motivação, né, dos alunos. Tá? Eu estou colocando aqui, tá? Bom, primeiro eu tenho que ver se isso daí está disponível, se pode ser, né, se está aberto, se é material aberto. A gente tem que respeitar aí os direitos autorais, né? Agora, geralmente, o que a gente faz? Olha, eu trouxe para cá e aqui tem um link direto lá para o TED, certo? Ele aqui tem um link. Se eu clicar aqui, ele vai entrar lá no TED e passar. Se está disponível lá, está disponível em qualquer lugar. Quer dizer, eu não estou me apropriando desse conteúdo, simplesmente é como se eu estivesse citando esse material aí para o aluno fazer uma consulta, né? Normalmente ele vai lá e consulta um livro, certo? Um artigo, ele lê o artigo, quer dizer, as regras aí de direitos autorais, né, quer dizer, tem que ser mantidas de acordo com, né, o que foi definido, né, quando a pessoa clicou. Se essa pessoa aqui, por exemplo, ele clicou o TED aqui, ele clica e distribui. Olha aqui, ó, já teve uma comunicação, né, provavelmente do TED lá, né, querendo vender essas imagens para mim, me oferecer essas imagens, tá? Então, não vejo problema nenhum, né, de utilizar isso como instrumento didático, tá certo? Como instrumento didático. Quer dizer, então eu tenho lá, quer dizer, muitas vezes eles estão até ganhando créditos, né, em você utilizar essa. Tem link aqui, ó, para todas as redes sociais aqui, né? WhatsApp, quer dizer, tem tudo.
Então, tudo isso aí é simples, um único link lá do e-disciplinas, né, me levou a esse né, esse conjunto aqui de... Ok? Quando eu coloco... vamos ver aqui. Como eu coloco bibliografia, por exemplo, eu tenho aqui... por exemplo, então, ó, leitura complementar. Eu poderia estar colocando links aqui. Se o artigo está disponível no Google, no qualquer... não tem problema nenhum eu colocar o link aqui, certo? Colocar o link e entrar. Agora, a hora que você for entrar, se tiver reservado, se for um documento não disponível, né, ele vai pedir senha, vai pedir alguma coisa para ver se você está autorizado ou não, né? Isso é muito comum, por exemplo, você está trabalhando, você está disponibilizando, por exemplo, você coloca sei lá, Folha de São Paulo, por exemplo, algum artigo da Folha de São Paulo. É bastante comum, a hora que você chega lá, fala assim, você tem um limite de consulta de X artigos, tá certo? Você tem que se cadastrar, né? Então, tomar esses cuidados, né? Verificar se isso daí for indispensável, né? Tem que resolver esse problema, certo? Porque chegando lá, provavelmente ele não vai estar disponibilizado, tá ok? Agora, é crítico, né, você baixar em PDF aquilo porque você é sócio, né, você assina a folha, você baixa o artigo e aí você disponibiliza o arquivo da folha. Aí já você pode ter, né, complicações, tá? Então, esses cuidados. Em geral, a pessoa que coloca na internet libera o conteúdo para uso didático, para uso de pesquisa. Geralmente a pessoa não cria muito caso com isso, mas existe, né, essa preocupação. Deve ter essa preocupação de verificar se aquele material que você está contando, você está esperando que o aluno vá ler aquele material. Então você tem que ter certeza que ele está aberto, tá certo? Então esse é um cuidado, senão vai ter prejuízo lá na tua aula, tá certo? Então, agora, eu não vejo, tirando assim essas grandes mídias que geralmente não tem, vídeo de universidade, de centros de pesquisa, geralmente está disponível, né? Tá aberto ali para o desenvolvimento, tá ok? Tá ok? Acabou? Você quer falar mais? Bom, então, quais são, para fechar aqui, né? Quais seriam o que eu teria, assim, por exemplo, para essa parte aí para transmissão, né? Para mostrar. Eu posso colocar vídeos meus gravados, né? Eu posso colocar canais, né? Eu posso utilizar aí canais de YouTube, né? De uma forma geral, aí eu posso faço, né? Coloco o link, ele vai acessar. Que mais? Eu tenho uma ferramenta também, quer dizer, ele disponibiliza uma ferramenta que ele chama de lição. Por exemplo, você pode fazer um estudo dirigido, né? Então você coloca um conteúdo impresso, né? O aluno escreve aquele conteúdo, no final você sempre termina com uma pergunta. Então você faz uma pergunta, em função da resposta, né, que ele dá, você tem direções diferentes. Então você pode dar prosseguimento em função da resposta que foi dada. Então eu vejo assim, por exemplo, um experimento no laboratório, alguma coisa nessa linha, né? Pessoal, vai lá, faz os exercícios e o que deu? Você responde e você vai sendo dirigido. De repente você pode voltar para a origem, você pode voltar para outro. Então ele permite que você faça todo esse passeio aí, né?
na sua apresentação. Se o aluno faz isso, que hora? De uma forma assíncrona. Ele vai fazer isso a hora que ele quiser, certo? Mesmo uma transmissão ao vivo, você transmitiu ao vivo, ela vai ficar disponível, eu posso disponibilizar no Moodle, e o aluno que perdeu lá, ele pode vir, entrar a hora que ele quiser, e rever aquilo, refazer, rever a aula a hora que ele quiser. Essa tecnologia ele permite que a gente quebre aí o paradigma do tempo e espaço. Por isso que é chamado de tecnologia, por isso que essa tecnologia incentiva aí o ensino à distância, né? Ele tem você pode estar fazendo, o aluno faz de acordo com a demanda dele, o professor programa de acordo com a demanda dele, ok? E é muito comum, né, a pessoa passar, dizer, uma mensagem e se colocar à disposição para responder dúvidas. Então, uma ferramenta interessante que eu vou ter aí é o fórum, certo? Então, um aluno eu posso abrir um fórum específico para aquele tema, né, dentro de um capítulo, né, onde ele faz a pergunta. Os fóruns, a hora que você vai estabelecer o fórum, tem fórum de tudo que é tipo, né? Fórum para pergunta e resposta, para tirar dúvida, quer dizer, eu tenho, né, posso, dependendo do objetivo meu, eu crio esse fórum. Bom, eu acho que temos aqui eu utilizo, né, um foco maior, pela característica da minha disciplina, eu utilizo um foco um pouco maior naqueles níveis superiores lá. Então, a parte de conteúdo, por exemplo, quando eu uso, eu oriento o aluno, só, vai na biblioteca, vai no livro, vai onde você quiser e pega o conteúdo, aprende a fazer tal coisa. E depois a gente começa a desenvolver aquilo de uma forma assim, mais crítica, mais avaliativa, mais, né, desenvolvendo ali a criatividade. Ok? Bom, então acho que é assim, rapidamente, né, o que eu poderia estar contribuindo aí. Tá?